Olá, meus irmãos, boa tarde. Vamos aqui para mais um vídeo sobre a Bíblia, né? Isso, todos já sabem o que eu vou falar aqui hoje, né? Eu vou falar sobre o que acontece depois da morte, segundo a Bíblia, né? Tudo de acordo com a palavra do Senhor, né? Então tem várias e várias perguntas aqui, onde eu vou responder, né? Todos vocês de forma bíblica, né? Isso, a morte, né? É um dos maiores dilemas da existência humana, né? Isso, a Bíblia nos ensina muitas coisas sobre essa dura realidade. A Bíblia nos diz com clareza que a vida não termina depois da morte, entendeu? O corpo morre, né? O corpo morre, mas a alma permanece. Primeira pergunta: o espírito das pessoas fica na terra após a morte? Então, olha, o espírito das pessoas fica na terra após a morte? Não. A Bíblia diz que o corpo material volta ao pó, mas o espírito das pessoas volta para Deus. Ao contrário de que muitos acreditam, né? Os espíritos do morto não ficam perambulando pela terra. O espírito aguarda pelo juízo final, no final dos tempos, não é isso? O ser humano foi feito do pó da terra e vai voltar ao pó da terra, não é isso? A palavra de Deus nos diz que o corpo volta para a terra e o espírito volta para quem? Para Deus, né? Olha, o corpo volta para a terra, mas o espírito volta para Deus. Parece ser algo instantâneo. Isso significa também que provavelmente ninguém consegue assistir ao próprio velório, entendeu? A alma das pessoas que morrem continua existindo em uma nova realidade, entendeu? Um dos ladrões crucificados ao lado de Jesus recebeu a confirmação do Senhor que estaria com ele no paraíso, depois da sua morte. O apóstolo Paulo também tinha a expectativa de estar com o Senhor logo após a sua morte. As pessoas que morrem, olha, as pessoas que morrem estão aguardando o dia do juízo final. O livro de Apocalipse nos apresenta a realidade dos cristãos martirizados, né? Devido ao testemunho que deram sobre Jesus, eles estavam aguardando o dia do juízo final, né? Aqueles, né, que foram mortos por causa, né, do evangelho. Muitos morreram por causa do que? Do evangelho, né? Porque estava pregando o evangelho do Senhor. E até hoje ainda morrem muitas pessoas, né? Outra pergunta, meus irmãos, que sempre perguntam é: as pessoas que morrem, lembra dos familiares? As pessoas que morreram, lembra dos familiares? Vamos ver, né? A Bíblia não fala sobre isso com clareza, mas deixa algumas dicas. Na parábola do rico e Lázaro, Jesus disse que o homem rico que morreu e que estava em Hades pede para Abraão mandar Lázaro de volta para advertir seus familiares. A ideia dele era que os seus irmãos não fossem para aquele lugar de tormento. Isso mostra, né, que esse homem, mesmo depois da morte, lembrava dos seus familiares, né, e estava preocupado com o destino eterno deles. Entendeu, meus irmãos? Quem morre consegue nos ver? A Bíblia não dá uma resposta definitiva a esta questão. Algumas passagens parecem dar essa indicação, mas não existe um ensinamento claro sobre isso. Hebreus capítulo 12, versículo 1 fala sobre uma nuvem de testemunhas que olha para quem ainda está correndo a corrida. Mas o contexto não permite afirmar com certeza que são os que já morreram e estão na presença de Deus. Na história de Lázaro e o rico, né? Na história de Lázaro e o rico, contada por Jesus em Lucas 16, o rico parece ter alguma noção do que está acontecendo com os vivos, seus familiares, né? Então o rico parece ter alguma noção dos que está... Não. O rico parece ter alguma noção do que está acontecendo com os vivos, seus familiares, né? Uma coisa sabemos, os que estão na presença de Deus não experimentaram dor ou sofrimento. Por isso, se nos consegue ver através de olhos aperfeiçoados, né? Se nos consegue ver através de olhos aperfeiçoados que confiam na perfeita vontade e vitória final de Deus, né? Que confiam na perfeita vontade e vitória final de Deus. Outra pergunta, meus irmãos: para onde vamos quando morremos, né? Vamos lá responder essa, né? Para onde vamos quando morremos? Para onde vamos? Jesus disse para os seus discípulos que existem dois caminhos. Dois caminhos, meus irmãos. O caminho que conduz para a vida
e o caminho que conduz para a perdição. Mateus capítulo 7, versículo de 3 a 14, vocês dão uma olhada depois lá. Jesus também disse que ele é esse único caminho. Jesus também disse que ele é esse único caminho que nos leva para Deus. João capítulo 14, versículo 6 fala: a palavra de Deus nos diz o que devemos fazer para andar neste caminho. Crer em Jesus e confessar que ele é o nosso Senhor. A pessoa que crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador após a morte, estará com ele? Quando Jesus falou desse lugar para o ladrão na cruz, ele chamou esse lugar de paraíso, na parábola do rico e Lázaro. Jesus chamava esse lugar de junto de Abraão ou seio de Abraão. Lembrando, meus irmãos, que aqui a pessoa que crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador após a morte estará com ele, né? Calma aí que é continuando aqui o texto, viu, meus irmãos? Eu não tô afirmando isso, entendeu? Eu tô continuando o texto. Lucas capítulo 16, versículo de 19 a 31 fala: no entanto, genericamente, este lugar é descrito como céu. O propósito da palavra de Deus não é definir o nome desse lugar, mas enfatizar que quem morre em Cristo estará com o Senhor. A ênfase não é onde, mas com quem estaremos depois da morte. Por outro lado, a pessoa que morre sem crer em Jesus será separada definitivamente do Senhor. Quem morre nessa condição vai para um lugar descrito como Hades, ou conforme algumas tradições bíblicas, né? Inferno. Lucas capítulo 16, versículo 23 fala: nesse lugar as pessoas estão separadas, né? Nesse lugar as pessoas estão separadas de Deus, né? Morte espiritual. Seja com o Senhor ou separado de Deus no inferno, no caso aqui, né? Olha, seja com o Senhor ou separados de Deus no inferno, que é Hades. As pessoas que morreram estão aguardando o dia do juízo final de Deus, não é isso? Então aqui é a continuação, meus irmãos. Olha, nesse lugar as pessoas estão separadas de Deus, que é a morte espiritual, né? Então seja com o Senhor ou separados de Deus, né? No inferno, Hades, né? As pessoas que morreram estão aguardando o dia do juízo final de Deus, né? Então lembre-se, as pessoas que morreram estão aguardando o dia do juízo final de Deus, viu? Lembre disso, meus irmãos. Então, você já dá para ver aqui, né? Tudo que nós falamos até aqui, que quando nós morremos, nós estamos dormindo, entendeu? Porque muitos falam assim, né? Ah, esse daí morreu, virou um anjinho, né? Que já tá lá com Deus. Não, meus irmãos, tá todos dormindo, todos, até os que do começo, meus irmãos, eles estão todos dormindo. Todos estão dormindo aí, né? Até o dia do quê? Do juízo final de Deus. Todos estão dormindo. Mas muitas pessoas falam, quando a pessoa morre, né? A pessoa fala, ó, já tá com Deus lá, né? Entendeu? Mas eles estão dormindo ainda. A Bíblia fala que eles estão dormindo, todos que morreram, entendeu? Né? Ali o corpo, né, volta ao pó, né? E o fôlego de vida volta para Deus. Entendeu, meus irmãos? Olha lá, vamos continuar. No texto de Apocalipse capítulo 6, versículo 10, as pessoas que morreram devido à sua fé clamam diante de Deus e perguntaram até quando Deus esperará para vingá-los, né? Então, aqui em Apocalipse 6, versículo 10, as pessoas que morreram devido à sua fé clamam diante de Deus e perguntam até quando Deus esperará para vingá-los. Essas pessoas tinham consciência de que havia morrido e tinham pleno conhecimento sobre o que causou a morte delas. Elas sabiam que foram assassinadas devido à sua fé em Jesus. Isso nos leva a crer que as pessoas que morrem têm lembranças nítidas das suas vidas neste mundo e das pessoas com que se relacionaram, não é isso? Então, isso nos leva a crer que as pessoas que morrem têm lembranças nítidas das suas vidas, né, neste mundo e das pessoas com que se relacionaram. Pronto, vamos para outra pergunta, meus irmãos. Por que morremos? É outra, né, que geralmente é perguntada para as pessoas. Por que morremos? Por quê? A Bíblia diz que a morte é a consequência do pecado, né?
Romanos capítulo 6, versículo 23 fala: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, porque o salário do pecado é a morte, né? O salário do pecado é a morte, meus irmãos. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor, né? Quando o ser humano pecou, a morte passou a fazer parte da vida, entendeu? No jardim do Éden, Deus advertiu Adão e Eva que se eles comessem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam, entendeu? E foi o que aconteceu, né? Eles foram lá, né? Porque queria lá, né? Ver essa árvore, e aí o que aconteceu, entendeu? Foi lá, pegou o fruto, e aí agora todo mundo morre, entendeu? Por isso que morremos, meus irmãos. Aí, como fala aqui, no jardim do Éden, Deus advertiu Adão e Eva que eles comessem o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles morreriam, tá vendo, meus irmãos? Então, Gênesis capítulo 2, versículo 17 fala: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Então, o que eu falei, né, que certamente aconteceu, né, porque eles foram lá, né, e comeram, né, então, da árvore do conhecimento do bem e do mal, entendeu? Então, eles comeram dessa árvore, né, do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerá. Então, por isso que hoje, né, as pessoas morrem, né, todos nós morrem. Vamos para outra aqui, né, meus irmãos? Vamos continuar, né? Depois que comeram o fruto proibido, Adão e Eva não morreram fisicamente de forma instantânea. No entanto, eles foram expulsos do jardim do Éden e separados espiritualmente da presença de Deus. Com o passar do tempo, a separação de Deus, morte espiritual, trouxe como consequência a morte física, a separação do corpo da alma e da alma. A morte física é a separação do corpo e da alma. Quando alguém morre, a sua alma é separada do seu corpo, entendeu? Então, meus irmãos, outra pergunta. Aqui é outra pergunta já, viu? A morte deixará de existir? A morte? Vamos ver também. A palavra de Deus nos diz que a morte deixará de existir no futuro. A morte e o Hades, lugar dos mortos, serão lançados no lago de fogo, né? Então, a palavra de Deus nos diz que a morte deixará de existir no futuro. A morte e o Hades, lugar dos mortos, serão lançados no lago de fogo. A morte será banida da existência humana na nova vida que os crentes terão em Cristo, né? A morte será banida da existência humana na nova vida que os crentes terão em Cristo. Não haverá mais tristeza, nem luto, nem dor. Para vivermos essa nova vida, precisamos crer em Jesus Cristo como nosso único Senhor e Salvador. Entregue hoje mesmo sua vida a Cristo. Ele venceu a morte, né? Entregue, meus irmãos, hoje mesmo a sua vida a Cristo. Ele venceu a morte. Ele tem poder para te salvar. Por isso, ele afirma em João capítulo 11, versículo 25 e 26. Fala bem assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto, né? Vou repetir. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Você crê, meus irmãos? Entendeu? Eu creio. Entendeu? Então, aqui foi Jesus afirmando. Entendeu, meus irmãos? Então, aqui foram as perguntas, né, que geralmente as pessoas perguntam, né? Então é isso que acontece depois da morte, segundo a Bíblia, né? Sempre trazendo versículos, né, para mostrar para vocês, porque nós temos que trazer de acordo com a Bíblia, né? Segundo a Bíblia, né? Isso, meus irmãos, que é a palavra do Senhor. Meus irmãos, me desculpa se vocês não entenderam muito, né? Eu falei muito rápido, né? Por causa que geralmente meu celular só tem espaço para gravar até 16 minutos, né? Então, se eu passar de 16 minutos, ele vai fechar o vídeo. Aí eu vou ter que continuar o vídeo como eu fiz com o vídeo lá de 1 ano de canal, né? Ontem. Você viu que tem 2 partes? Porque não dava para gravar ele direto, né? Aí eu tive que gravar uma parte de 16 e outra parte de 16. E aí, como esse vídeo eu vi que era muito grande, né? Eu disse, eu vou ter que gravar um pouquinho mais rápido, né? Eu vou pedir que, se vocês quiserem entender melhor ainda, vocês baixem, né, a velocidade do vídeo. Aí no YouTube tem como vocês baixar a velocidade do vídeo, viu?
Vocês baixem e vocês vão entender melhor, entendeu? Mas, ou então vocês escutam 2, 3 vezes aí que vocês vão entender melhor. Eu falei muito rápido porque senão eu ia ter que fazer 2 partes como eu fiz ontem, os vídeos de ontem, entendeu? Né? De 1 ano de canal. Então, ó, já tem 15 minutos de vídeo e é o que acontece. Se eu não adiantasse, provavelmente eu ia ter que fazer 2 partes. Aí eu ia ter que postar essa agora, de tarde, e de noite eu ia postar a segunda parte. Eu não ia ter oração da noite, entendeu, meus irmãos? Então, é isso o vídeo de hoje, o que acontece depois da morte segundo a Bíblia. Então, falei sobre isso hoje e amanhã, meus irmãos, de tarde, vai ter, né, a continuação da série bíblica. É isso, Deus abençoe, um abraço, né? E deixa o like, se inscreva, comenta e se inscreva mesmo aí, meus irmãos, né? Sempre olha aí para ver se você está inscrito aqui no canal, porque às vezes o YouTube tira a inscrição, viu, meus irmãos? Deixa o like, comenta e é isso. E deixa, tamo junto, meus irmãos. Até o próximo vídeo, porque já bateu os 16 minutos e vai finalizar sozinho. É isso, um abraço e fui.